Olá pessoal, essa videoaula dá continuidade ao conceito de soluções devido à sua grande importância no controle da qualidade de águas, do solo e do ar. Vamos lá então, pessoal. Aqui nós veremos um pouco então sobre o conceito de íons em solução aquosa. Vamos ver diluição, que é o princípio básico na produção de remédios do tipo homeopáticos, e também o conceito de ppm, partes por milhão, que é uma medida utilizada no controle da poluição do ar e do solo. A quantidade de íons em solução, ela é dada a partir da quantidade de sal, base ou ácido dissolvido em solução aquosa. Vamos ver um exemplo simples aqui do sal NaCl dissolvido em água. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu dissolvo o sal em água é fazer a dissociação dos íons. Então, NaCl, eu tenho no sal, no todo, eu tenho um íon Na+, cátion, um íon sódio mais, e um ânion cloreto menos, na proporção de 1 para 1. Então, o sal é o todo contém o cátion e o ânion na proporção 1 para 1. Quando eu dissolvo em água, ocorre a separação dos íons, ocorre a dissociação do sal na mesma proporção. Então, 1 mol do sal vai produzir 1 mol de cátion, Na+, e 1 mol de ânion cloreto menos. Então, meio mol por litro do sal vai produzir meio mol por litro de cátion Na+, e meio mol de ânion cloreto por litro de Cl-, uma vez que o sal contém o cátion e o ânion na proporção de 1 para 1. Já se eu dissolver o sulfato de ferro 3 em água, né? O todo, que é o sal aqui, né? A hora que eu jogo em água, ocorre a separação dos íons, né? Mas 1 mol do sal, que é o todo, ele contém 2 mols de cátion ferro 3+. Então, serão liberados 2 mols de ferro 3+, e 3 mols de ânion sulfato 2-. Então, se eu dissolver 0,2 mol por litro do sal, do sulfato férrico, esse 0,2 mol por litro irão produzir 2 vezes 0,2, que é 0,4 mol por litro de íons ferro 3+, e 0,2 vezes 3, que é 0,6 mol por litro de ânions sulfato. Uma das maneiras de se diluir uma solução aquosa é adicionando água. Eu posso também retirar a água de uma solução e ela vai ficar mais concentrada. Essa classificação de solução diluída ou concentrada faz referência à grandeza concentração, ou seja, a relação, a quantidade entre íons, né, sal dissolvido, e o volume da solução. Vamos ver um exemplo aqui, né? Então, se eu dissolvo meio grama de sal em um volume de 2 litros de solução, eu vou ter uma concentração gramas por litro de 0,25. Meio por 2, 0,25 gramas por litro. Se eu dissolvo 1,5 gramas do sal em 3 litros de solução, 1,5 por 3, eu vou ter uma concentração de 0,5 gramas por litro. Se eu dissolvo 5 gramas de sal em 5 litros de solução, eu vou ter uma concentração 1 gramas por litro dessa solução. Se eu dissolvo 16 gramas por 8 litros, 16 por 8, eu tenho 2 gramas por litro.
Normalmente, se eu dissolvo 40 gramas em 10 litros de solução, eu vou ter uma concentração 4 gramas por litro. Indo da esquerda para a direita, eu tenho 0,25, meio, 1, 2 e 4, ou seja, 0,25 é o menor valor. Então, é a solução mais diluída. A relação concentração gramas por litro, 0,25, é menor do que 4 gramas por litro. Então, eu digo que é uma solução mais diluída. 4 gramas por litro aqui é que tem maior valor. Então, é a proporção maior entre a relação soluto-solução, é a solução mais concentrada. Veja, sempre que eu falo que uma solução é diluída ou concentrada, eu faço comparações, tá certo? Entre elas. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui de um exercício envolvendo diluição. Aqui, a solução está sendo aquecida. 200 ml de solução 0,8 mol por litro, né, do hidróxido de sódio da base, ela foi aquecida até volume final 40 ml. Eu quero calcular a concentração final em mol por litro dessa solução. Bom, se eu estou aquecendo, eu estou retirando a água. O volume inicial da solução é 200 ml, o volume final é 40 ml. A quantidade de matéria, a quantidade de soluto dessa solução, o número de mols não foi alterado. O que foi alterado foi o volume da solução. Então, pela fórmula molaridade, número de mols dividido pelo volume, eu posso isolar o número de mols porque ficou constante, né? Então, inicialmente, o número de mols é 0,8, que é a molaridade da solução, vezes o volume inicial da solução, 200 ml, que equivale a 0,2 do litro. Fazendo essa conta, eu tenho, então, 0,16 mol, que equivale a 16 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Essa quantidade de mol ficou constante. Então, eu posso calcular a molaridade final pelo número de mols dividido pelo volume final da solução. O número de mols, que é constante, é 16 vezes 10 elevado a menos 2, dividido pelo volume final da solução, que é 40 ml, 40 vezes 10 elevado a menos 3. O menos 3 de baixo, que está dividindo, eu passo multiplicando, então eu troco o sinal, fica mais 3, fazendo essa conta, eu tenho 160 dividido por 40, que é 4 mol por litro. A resposta desse exercício é, então, D. Vamos ver o conceito, então, de ppm, partes por milhão. Quando eu digo 1 ppm, eu estou falando que é uma parte por 1 milhão. Quando eu digo 2 ppm, faz referência a 2 partes por milhão. 30 ppm faz referência a 30 partes por milhão. Por exemplo, se eu tenho 30 ppm de flúor na pasta de dente, isso equivale a 30 partes por 1 milhão de partes do todo. Ou seja, equivale a 30 partes de flúor por 1 milhão de partes, ou seja, 1 vezes 10 elevado a sexta partes da pasta de dente, que é o todo. Vamos ver um exemplo de exercício envolvendo partes por milhão, ppm. Aqui sabe-se que a pasta de dente convencional apresenta 90 gramas de massa e tem uma concentração média de flúor em torno de 130 ppm. Eu quero determinar a massa de flúor presente nessa pasta de dente. Bom, 130 ppm, aqui como eu tenho no exercício 90 gramas da pasta, eu vou usar a relação entre gramas no ppm. Então, 130 ppm equivale a 130 gramas de flúor por 1 milhão de gramas de pasta de dente. Montando a regra de 3, 130 gramas de flúor está para 1 vezes 10 elevado a sexta grama de pasta. 90 gramas de pasta, então, tem x grama de flúor.
Isolando x, eu tenho 130 vezes 90 dividido por 1 vezes 10 elevado à sexta. 130 vezes 90 resulta em 11.700 dividido por 1 vezes 10 elevado à sexta. Passando 1 vezes 10 elevado à sexta, que está dividindo, multiplicando, eu troco o sinal. Então, fica 11.700 vezes 10 elevado a menos 6, né? Andando 3 casas, eu tenho 11,7 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Isso equivale a 11,7 miligramas. A resposta desse exercício é, então, A. A seguir, nós temos 5 exercícios sobre esse assunto que está sendo estudado e que serão resolvidos na próxima videoaula. Vamos lá! Terminamos aqui, então, essa parte envolvendo soluções, contando íons em solução, calculando a quantidade de íons em solução, diluições e ppm partes por milhão. Agradeço a participação de todos. Até mais!